Os irmãos que chegaram na hora do início do culto, os irmãos lembram o primeiro cântico? O pessoal daqui não vale, né? Os irmãos lembram? Os irmãos que chegaram na hora certa. Rosana, qual foi o primeiro cântico? Essa paz que eu sinto em minha alma, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. E essa semana, provocado por uma pergunta, eu fui pesquisar Salmo 42, verso 9. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Por que eu vou ficar a lamentar diante das opressões? Se Deus é minha rocha, por que eu vou ficar angustiado? E aí as pessoas perguntam, onde é que está o seu Deus? Então, o conceito bíblico, o pensamento bíblico é o seguinte: não vai dar para a gente fazer um estudo citando todos os versículos, mas o pensamento bíblico é esse: Deus, Ele não está presente na nossa vida porque nós não temos problema. Então, se alguém disser, você é crente, você está com tanto problema, será que você tem algum pecado? É o que às vezes a gente escuta aí. Mas na verdade, todos nós estamos sujeitos aos problemas que acontecem na nossa vida. Mas, se Deus é minha rocha, por que eu vou lamentar? A presença de Deus é que marca quem é Deus na minha vida. O conforto, a segurança que temos no coração diante das angústias, diante das dificuldades, é que faz com que nós tenhamos paz dentro das circunstâncias em que nós estamos. E é isso que nós vivemos, é assim que nós vivemos. Quando dedicamos, nesse momento, dedicar ao Senhor as nossas vidas, todos nós podemos fazer isso, não porque nós não temos problemas na nossa vida, todos nós temos problemas. E às vezes a gente vê alguém muito sorridente e pensa assim, poxa, que pessoa feliz, não é? Mas na verdade, a paz que a gente sente, se por natureza você é sorridente ou não, a paz que você sente, na verdade, é porque reconhece, entregou a sua vida a Deus. Nesse momento é um momento de dedicação, tá? A Bia falou um negócio aqui, eu não anotei, mas não sei se ela vai lembrar também, não vai lembrar. Mas a grande questão é essa: esse é o momento de você dedicar a sua vida a Deus, para você perceber a vontade de Deus. Não é para que Ele resolva todos os seus problemas, é para que você perceba que Deus está presente na sua vida. Não é porque Deus vai se agradar do que você vai oferecer a Ele. Nós não podemos agradar a Deus por aquilo que nós oferecemos a Deus, mas é para que possamos sentir que Deus está presente. Ele é fiel conosco, mas precisamos entregar a nossa vida a Ele. Então, nesse momento, nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, e também vamos dedicar as nossas vidas. Você que veio preparado pode colocar aqui diante do Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Você que já entregou ou vai entregar depois, esse não é o momento de entregar. Você entrega a sua vida para reconhecer que Deus está presente. Por que você vai lamentar? Porque não tem, porque doeu, porque isso, porque aquilo. Se Deus é sua rocha, espera nele. Ele termina o salmo dizendo, Salmo 42, porque está abatida a minha alma? Isso é uma possibilidade. Porque se perturbas dentro de mim? Então espere em Deus para louvar a Deus. Espere em Deus, porque ainda você vai louvar ao Senhor neste momento.
está alinhado. Então a gente vai crescendo, vai se fortalecendo. O irmão Juarez Viana também está passando por uma situação difícil. Ele coloca diante de Deus a sua filha, Thaís, que está lá com uma dificuldade na sua gravidez, né? Termina, não termina, adianta, né? Vem no momento certo, e isso angustia o coração do. Aí a pergunta é: por que, né, fica angustiado? Espera no Senhor, né? Mas é um exercício, Há mais alguém que a irmã Raimunda já operou, está se recuperando, os médicos estão acompanhando e estão aguardando ficar bem firme para poder empurrar a mãe do Beto, Eni, a mãe do Beto, voltou para o hospital para um procedimento, mas está bem, né? Também está bem. Outros nomes, alguém mais gostaria de colocar diante do Senhor a sua vida? Esse é um momento especial, tá? Para nós orarmos ao Senhor. Irmão Juarez, né? Ele chegou aqui todo suado, está muito quente, todo suado, molhado, se enxugando. Aí o ar refrescou, agora ele está aqui, normal. A nossa vida com Deus é assim. A gente está todo suado, todo angustiado, aí entrega, Senhor, cuida daí. Aí é como se fosse no ar-condicionado, a gente, né, fica vendo. Está aqui a Maria José, a Aliceia, não é? Alice mais um lado. A Zuleide, Maria Cecília, Wanda, Maria Emília, tá? Wanda, com a mãe, não é? Muito nos alegra estarmos todos aqui, tá? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de confiar em Ti, para podermos, apesar das circunstâncias, expressar o nosso louvor e a nossa adoração. Agora, Senhor, eu quero, de uma forma especial, entregar nas Suas mãos, Senhor, irmão Juarez. Ó Deus, abençoa a sua vida e traga paz ao seu coração, porque Tu estás presente, Senhor, para que ele possa confiar cada vez mais em Ti. E coloco nas Tuas mãos, Senhor, a Thaís, nesse seu momento de gravidez. Os médicos estão em dúvida, Senhor, sobre a sua situação, mas Tu sabes, Senhor, Tu estás certo, conhece tudo o que está acontecendo. Então coloco nas Tuas mãos, Senhor, esta jovem, Senhor, esta pessoa que precisa, Senhor, da Sua intervenção. Agradecemos a Deus por cada um que está aqui, Senhor, que agradece, que tem a sua necessidade, a sua angústia, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque Tu podes cuidar, Senhor, e agora sabemos que Tu estás, Senhor, presente nestas vidas, Senhor, cuidando, trazendo paz ao coração e fortalecendo, Senhor, as suas vidas. Agradecemos a Deus, e porque Tu estás, Senhor, dirigindo cada coração que se entregou a Ti nesse momento. Eu agradeço também a Deus pelos dízimos, pelas ofertas que estão presentes aqui, Senhor, dedicadas ao Senhor, que sejam bênção no Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E rapaz, olha, Eduardo, Não, é Dudu. Dudu, né? Luiz Fernando, Carlos Adalberto. É você? Quando fala, eu sei que é. Não é? Eu e a Júlia estávamos lá contabilizando o dinheiro aqui do gasofilácio. Aí apareceu um Carlos e está errado isso aqui. E aí a gente não vamos questionar ele, porque ele mandou o dinheiro errado. Aí descobrimos que tem dois Carlos, ele e eu. E nós estávamos trabalhando em cima do meu dízimo, né? Muito interessante, né? Vem cá, Carlos, tá?
Bodas João Batista. João Batista. Ah, João. Cadê João? João não está aí, está comemorando aniversário. Rosana. 15 anos. Né? Sandro José Rodrigues. É o Sandro da Natália aqui. Da Ana Carla. Ana Carla. Tá viajando. Né? Aproveitando que estamos aqui, pode falar? Dia 23? É que dia? Sábado agora? Sábado agora? Às 15 horas. Então, sábado agora, às 15 horas, teremos um culto de gratidão a Deus pelo aniversário da Rosana, né? E pela vida do Sandro. A Rosana está aqui, João Batista que não veio, né? E Carlos e Amanda, né? Luiz Fernando, Eduardo. Eu não vou repetir os nomes porque eu só lembro quando eu leio, tá? Nosso Deus e Pai, estão aqui, Senhor, os teus servos, Senhor, que viveram na tua presença, Senhor, mais um ano. Abençoe, Senhor, a Rosana, Senhor, que está aqui colocando diante de ti a sua vida, agradecendo por um ano na tua presença, se preparando, Senhor, por mais um ano que ela estará te servindo, Senhor. Coloca, Senhor, coloca nas tuas mãos, Senhor, para que ela seja conduzida pela tua graça. Agradecemos a Deus pelo Carlos e pela Wanda, Senhor, que estão aqui comemorando, Senhor, mais um ano do seu matrimônio, Senhor, do seu casamento. Eu te agradeço, ó Deus, por esta vida solidificada pela tua graça. Eu quero te pedir a Deus que continue sustentando, abençoando, Senhor, que sempre traga paz ao seu coração, não importando as circunstâncias, mas sabendo, Senhor, que tu estás no controle desta vida. Então abençoe, Senhor, abençoe a mãe da Wanda também, Senhor, que precisa da tua graça em sua vida, em nome de Jesus, amém. Então não esqueça, sábado estaremos aqui. Bom dia a todos. Eu gostaria de pontuar uma situação aqui, coisa de 3 ou 4 anos nós fizemos o curso de casais aqui. Desculpa, minha memória é uma porcaria. Coisa de 3 ou 4 anos nós fizemos o curso de casais aqui, e eu digo a vocês, foi uma bênção na nossa vida. Isso nos ajudou muito, e graças a essa bênção nós estaremos completando agora 32 anos. Eu sou muito grato por isso. Obrigado. Tá? Às vezes a gente não vê o resultado na hora, mas está aqui, tá? Eu espero que você escolha os frutos no tempo certo do ministério de vocês. E agora é o momento das nossas crianças que estão ali ávidas para ir para a Doralândia. Né, criança? Já temos novo batera? Achei que você fosse cantar comigo. Opa, Enzo vem cantar. Ih, gente, vem cantar hoje. Tudo bem? Porque aquela água não é minha. Aquela água é do pastor. A minha tá ali na minha garrafinha. Aí não sei. Ele não bebe, aí eu já não sei. Tá ligado? Pode falar. Fala sim. Muito bem. E ó, essa música já tá no meu coração, no seu coração. Já tem que todo mundo falar. Certo, Clarinha? Você já sabe a música essa? É que ela fala assim, ó. O seu coraçãozinho é a boa terra pra semente florescer. Mas só frutifica se de fato você crer. Acho que tio Bruno foi bom pro ensaio. Agora a gente pode mandar rock and roll? Posso dar o microfone pra vocês? Quero ver, hein?
Deus, obrigada, Pai, pela vida de cada uma dessas crianças, pela vida de suas famílias. Obrigado, Senhor, porque elas podem nesse momento ir ali para a Doralândia para ouvir da Tua palavra do jeitinho delas. Abençoa os professores que estarão ali com elas, tanto agora no grande grupo quanto na hora DVD. É o que Ele peça e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos descer? Que a graça, a paz, a bondade maravilhosa de Jesus Cristo seja com toda essa igreja, em nome dele. Amém. Até agora nós cantamos, devolvemos os nossos dízimos, colocamos a nossa vida, as nossas necessidades diante do Senhor. E agora é o momento de ouvir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E às vezes aquilo que Deus quer falar, ou quase sempre aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, chacoalha a gente, mexe com as nossas estruturas, porque nós vivemos uma sociedade em que nós não percebemos, digo assim em termos de igreja, como o diabo tem sido sutil nas suas artimanhas, como ele vai colocando projetos e processos dentro da igreja que não é o conteúdo principal da igreja e que não poucas vezes nos afasta da nossa missão, nos afasta do nosso chamado, nos afasta do ideal que Deus tem para cada um de nós. Ontem, na abertura da família, né, e temos vários temas durante todo o ano, falamos sobre família e espiritualidade com o pastor Osíris, da Bíblia do Andaraí. Ele contou o testemunho dele, né? E eu me identifiquei em vários momentos com o que ele falou. Isso me chamou a atenção como pastor em algumas coisas, né? Ele fala que ele é criado, né? O avô era pastor, o pai era pastor, né? A família toda envolvida, né? Ele vivia sentado nos primeiros bancos, com a Bíblia na mão, participava de reunião de adolescente e tudo, mas só se converte aos 26 anos, de verdade. Porque às vezes nós nos acostumamos com aquilo que é sagrado e perdemos a noção da santidade de Deus. E tornando às vezes a nossa igreja numa grande programação, num grande evento. Esquecemos que Deus é santo e continua santo. E que Ele tem uma missão para cada igreja. A igreja do Maracanã, ela tem uma missão específica, que é diferente da missão do pastor Romano, né? Na época ele estava no alto, a igreja do alto, ela tinha uma missão específica, característica, assim como a igreja que a gente vai ver daqui a pouco, ela tem uma missão característica específica, de Vila Isabel, a segunda. A igreja do Maracanã tem a sua característica própria. E às vezes nós nos envolvemos em tantas coisas que aparentemente é santo e perdemos a nossa santidade. E o grande tema do ano é semeando a fé
a esperança e o amor. Mas aonde? Nas famílias, com os nossos parentes, nos lugares onde estamos. É para isso que Deus chama. E às vezes as músicas que cantamos, parece que nós criamos um Deus de magia, que Ele está à nossa disposição para fazer aquilo que nós queremos. Esquecemos que tudo é dele. E às vezes nós também fazemos acepção. Queremos evangelizar um determinado grupo em detrimento de outro grupo. E a igreja do Maracanã, ela carrega o nome de Igreja Batista Missionária do Maracanã, e talvez a gente tenha que fazer um grande estudo sobre o que significa ser missionário. Parece que a igreja vive, né, esse nome e não entende a sua missiologia. Eu não sei se está ali, vou mostrar um pouquinho, eu quero compartilhar com você, vai ser uma introduçãozinha de algo que aconteceu há 2 sábados atrás, para entender qual é a nossa missão. Não precisa ficar olhando para lá, né? Agora tem. Sou Felipe Medeiros, sou membro da Igreja Batista Casa Viva, e hoje nós estamos aqui da Igreja Batista. Sou Felipe Medeiros, sou membro da Igreja Batista Casa Viva, e hoje nós estamos aqui da Igreja Batista Parque de Isabel, na comunidade do Morro do Macaco, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Nós temos aqui também outras igrejas envolvidas, então nós fazemos parte do grupo de igrejas batistas. Estamos também aqui com o pastor Seuni e a equipe dele, da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Nós estamos aqui num ato de amor e fé. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, que nós seremos reconhecidos como seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. É com este sentimento, baseado nesta verdade, que nós estamos aqui, para entregarmos o amor que nos alcançou para as pessoas desta comunidade. Nós estamos aqui na Vila Isabel, no Morro dos Macacos, a comunidade. E olha como foi abençoado. Nós estivemos proclamando a verdade. O ID, né, que fala em Mateus, a grande comissão. Então foi bênção, viu? Poder estar proclamando a verdade. A verdade é transformadora, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Gratidão ao Senhor por poder servir. Servir ao Senhor é um privilégio. Não fique de fora. Uma alegria hoje poder estar servindo aqui nos Macacos, poder compartilhar o Evangelho, falar de Cristo. O que precisa mais do que tudo neste mundo, que é a mensagem de Cristo, que nos salva e ele morrer por nós pecadores. E é bom também dizer isso na igreja local. O pastor José aqui apoiando, o pastor Raimundo apoiando, o Felipe, os irmãos do Casa Viva, o pastor também da Igreja Batista Missionária do Maracanã. É muito bom estar com os irmãos também colaborando na causa de Cristo. Se você é opcionalista, você é uma pessoa que está com muito querido, quer viver mais o Senhor Jesus, quer participar desses projetos, porque eu tenho certeza que não só as pessoas, mas você vai sair transformado nessa viagem. Tamo junto, estou te esperando, hein? Esse foi o trabalho da igreja, o primeiro de muitos trabalhos que faremos, porque eu entendo que essa é a missão da igreja. E o tema da mensagem de hoje é semeando sempre, não importa as circunstâncias. E é um grande engodo de Satanás, quando a gente pensa em fazer missões, a gente pensa logo em África, né? Eu nunca vi ninguém pensar na Suécia, na Suíça, no Canadá, que está terrível. Quem conhece o Canadá sabe que está bravo. E a gente tem que entender que essa mensagem, ela tem que ser levada não só na comunidade, mas também que nos altos condomínios. Porque
essa semente, ela precisa, todos precisam, porque todos estão perdidos. O cara que mora lá no Alto Leblon, no Leblon, na cobertura de 1.000 metros quadrados, se ele não aceitar Jesus, ele vai morrer do mesmo jeito que o camarada que mora numa casa carente de 2 metros quadrados. E qual é a função da igreja? O que nós temos plantado? O que nós temos semeado? O que Jesus tem requerido de nós? O que Jesus tem requerido de mim? E essa obra vai parar. E eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, muito conhecido, capítulo 4. Eu vou ler do verso 1 a 9, já lemos aqui, que fala sobre a parábola do semeador. E ela se repete no Evangelho de Mateus, se repete no Evangelho de Lucas, mas como é a versão diferente, eu vou ler conforme está aí no telão para vocês. Novamente Jesus começou a ensinar à margem do lago. Ao seu redor reuniu-se grande multidão, de modo que entrou em um barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. E ele lhe ensinou muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: escutem atentamente. Era uma metodologia de Jesus, né? Jesus, ele usava muita linguagem figurada. Jesus, embora sendo Deus, dono de toda a ciência, dono de todas as coisas, Jesus era simples. Jesus se comunicava de maneira simples. É isso que a gente tem que aprender. Ele ensinava por parábola para ilustrar grandes verdades espirituais e morais para cada um de nós. Então ele fala: olha, escutem, quero ensinar uma coisa importante para vocês. O semeador saiu a semear. E aconteceu que quando ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Eu acho que está faltando. Logo que brotou, secou porque a terra não era profunda, né? Vai para o próximo. Mas quando saiu o sol, quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Preste atenção. Quem gosta de grifar, vai grifando essas partes aí. Secou porque não tinha raiz. Vamos lá. Outra parte caiu entre espinhos, que crescendo o sufocaram. Grifem aí, sufocaram. De forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, germinando e crescendo de modo que produziu 30, 70 e 100 vezes mais. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai maravilhoso, Senhor, que Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, para entender a Tua palavra. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir verdades que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Ó Pai, purifica-me com o Teu sangue, Senhor. Tira de mim, ó Pai, qualquer preconceito, qualquer conceito que não seja estabelecido pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, para que a Tua mensagem seja eficaz nessa manhã e caia na boa terra, Senhor. Fale conosco, é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na parábola do semeador deixa muito claro algumas lições, e esse terreno ele representa os tipos de coração. Tem pessoas que são variadas, né? Tem pessoas que são como esse terreno ruim, outros são terrenos bons, mas cabe a nós, como igreja,
como sal e luz, como pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Cabe a nós estabelecer prioridades nas nossas vidas. Fazer coisas que tornam esse solo bom e a nossa colheita abundante. O que eu e você temos priorizado nas nossas vidas? Qual é a nossa prioridade? Aonde nós estamos exercendo o tempo que Deus nos dá para sermos sal e luz, para sermos diferentes, para sermos aquela pessoa que une, que nutre, que faz com que as coisas aconteçam para a glória de Deus. Porque o que você prioriza é aquilo que você é, de verdade. Você só prioriza aquilo que você é. Quando você é um servo de Deus, temente a Deus, reconhecendo a santidade de Deus, a pureza e o caráter de Deus, a sua prioridade sempre será Deus. E o pecado que anda ao nosso redor, como foi falado muito bem ontem pelo pastor Osíris, a ovelha ela não consegue andar suja na lama, ela não consegue se misturar com coisas que não são santas, que não são puras. Quando você se mistura com determinadas coisas, é sinal que o teu foco está errado. É sinal que a sua prioridade não é bem aquela que Deus te chamou. Deus te deu vestes limpas, brancas, alvas. E somente através da palavra de Deus nós podemos mantê-las assim. O nosso solo tem que ser bem regado. Temos que produzir nutrientes dentro de nós. E os nutrientes chamam-se Espírito Santo de Deus. Precisamos nos permitir, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, encher-nos do Espírito Santo para termos o fruto do Espírito. Caso contrário, a nossa vida vai ser uma derrota. Caso contrário, nós iremos de mal a pior. Jesus ele faz esse discurso e é possível ver claramente como ele usa os argumentos cotidianos. Ele usa um termo que era muito comum naquela região rural, naquela região que ele estava, que significa semear. Era um exercício contínuo. Jesus se apropriou dessa ideia desse homem que sai a semear em vários campos, em vários lugares, a uma verdade espiritual, em que o próprio Jesus é o semeador, e hoje nós somos esses semeadores, aonde a semente é o Evangelho, a palavra viva de Cristo Jesus, aonde o solo em que essas sementes caem é o meu e o seu coração. E ele, de uma maneira didática, de uma maneira muito simples, ele faz essa aplicação desse cotidiano na vida daquelas pessoas. Jesus, interessante é que Jesus, ele não está ensinando, ele não está dizendo que você tem que arar a terra, que você tem que, se vai ter chuva, se não vai ter chuva, se vai depender do tempo. Não. Jesus diz uma única coisa: o semeador saiu a semear. Independente das circunstâncias, Jesus não está preocupado com coisas periféricas. E às vezes na nossa vida diária, nós nos preocupamos tanto com coisas periféricas que nunca saímos. Eu e a Enoque, que somos os mais velhos aqui, na nossa época tinha uma coisa chamada União de Treinamento, lembra disso, Enoque? E eu fui líder de União de Treinamento, né, tanto dos adolescentes quanto dos jovens.
Eu falo assim, gente, a gente treina para quê? A gente nunca vai à luta. E aquilo me incomodava lá nos primórdios, né? Na época, desculpa brincar, que o nosso querido irmão Gilson ainda tinha cabelo, com tupete. E aquilo me deixava chateado. A gente treina todo domingo na união de treinamento, treinando, aprendendo, falando e nunca executando, nunca saindo a semear. E é essa advertência que Jesus está dando. Ele é o primeiro semeador, e cabe a nós hoje também semear, porque o mundo está mal. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida disso? O mundo está ruim. Aí ontem eu ouvi uma boa notícia do pastor Osíris, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. A gente está muito preocupado com essas portas do inferno. Estamos falando da dificuldade, do que está vindo por aí, desse mundo tenebroso, disso, daquilo, e se esquecemos que nós temos um Deus que é todo poderoso e que nos garante que as portas do inferno não aguentarão quando a igreja sair para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que o tema é semeando sempre, não importa as circunstâncias. Primeira coisa que eu aprendo de lição nesse sair para semear é que a primeira semente, ela cai no solo à beira do caminho. Vamos lá, Jesus começou a falar, né, e está lá no verso, a partir do verso de número 3 e 4. Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram aves e comeram. O que Jesus está nos ensinando aqui? O que Jesus quer falar de prático para aquele povo há 2 anos atrás e quer falar para nós hoje, dia 17 de março de 2024? Que existem pessoas que ouvem o Evangelho e o rejeitam. Existem pessoas que se opõem simplesmente por não compreenderem que o tema central do Evangelho não é você. O tema central do Evangelho não sou eu. O tema central da igreja não somos nós. O tema central da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos perdido essa essência. Queremos tudo para nós. Esquecemos quem é o Senhor. Esquecemos que Deus nos chama para ser pescadores, para sermos semeadores. E pessoas que pensam assim, sequer essa semente da palavra de Deus, que tem todo o poder, ela chega a germinar na terra, pois não encontra lugar no nosso coração. Olha, pastor, o senhor está se contradizendo. O senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Agora está dizendo que o Evangelho não consegue alcançar essas pessoas, porque existe um momento que você não deve insistir com quem não quer ouvir. E eu olhar para esse texto, eu comentei com alguém aqui essa semana, que eu falei assim, gente, como assim? Se a semente é plantada em todas as terras, inclusive em terra ruim, e tem um texto lá em Mateus, que Jesus fala que nós não devemos lançar pérolas aos porcos, e nós usamos isso de uma maneira totalmente equivocada, totalmente errada. Então quer dizer que se eu for botar semente num terreno ruim, eu estou jogando pérolas aos porcos. Aí eu vou fazer o quê? Vou estudar o texto, entender o contexto. Aquele texto, quando ele fala jogar pérolas aos porcos, né? Não dar o que é santo aos cães,
São aquelas pessoas que deliberadamente rejeitam a palavra, e você fica ali insistindo com pessoas que não querem nada com Jesus, enquanto existem outras pessoas que estão morrendo carentes da graça de Deus. E você tem que entender outra coisa, que o poder de convencimento não é meu nem seu. O poder de convencimento da pessoa é o Espírito Santo de Deus. E tem pessoas que não querem ouvir, e para aquelas pessoas que não querem ouvir, não adianta você falar mais, mas tem que ter oportunidade de anunciar sim. E quando você chega numa pessoa que não se permite abrir o seu coração, que ela está dura, esse sonho duro, firmado em si mesmo, impede que a semente germine. Tem pessoas que afirmadas nas suas próprias convicções, nos seus próprios, são duros, são pessoas que não abrem guarda das suas pseudo-convicções, mesmo o Espírito Santo de Deus falando. Aí entra o estudo de quarta-feira, estamos estudando doutrinas bíblicas. Por isso que o único pecado que não tem salvação é o quê? Não, igreja, sabe? Quem? A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? É exatamente esse terreno em que ouve a palavra, mas a rejeita. Se você rejeita, não tem como ser salvo. Precisamos estar abertos a ouvir a palavra de Deus. Precisamos estar abertos a reconhecer que nós somos miseráveis, que dependemos da graça, do amor e da bondade de Deus. Mas há terrenos que são duros, firmados em suas próprias convicções. São terras pavimentadas, naquele contexto que consiste, são aquele terreno onde pessoas caminhavam o tempo todo de um lado para o outro, e não se abrem para receber a boa semente que quer brotar. Tem gente que não consegue abrir o coração para ouvir verdade, se ofende, se entristece, porque é duro, tem as suas próprias convicções. E o que acontece com isso? A semente é pisada e comida pelas aves. Semelhantemente, a dureza do coração de muitos de nós, que impossibilita que a palavra de Deus transforme a nossa vida. Infelizmente, muitos de nós ficamos na superficialidade do campo das ideias. Isso é um perigo. Quando você vive um relacionamento superficial com Deus, você é campo fértil para o diabo. Precisamos ser diferentes. E é exatamente isso que Jesus está falando. Por estar num lugar duro, por não se permitir, por não se abrir para receber a semente que é a palavra de Deus, vem o diabo e toma. E infelizmente, às vezes, nós somos assim. E depois ele continua falando. Outra parte. Outra parte. Caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, que beleza, glória a Deus, nasceu. Mas visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raízes, e secou. Segunda coisa que eu aprendo aqui, desse nosso plantio que é a igreja, nesse nosso semear, é o perigo do solo pedregoso. Muitas igrejas, não aqui, lá naquele lugar que vocês conhecem, na Turquia,
estando. Tem muitas pessoas que são solos pedregosos. São pessoas que ouvem com simpatia a palavra de Deus, que saem flutuando diante da palavra do Senhor, mas não criam raízes. E aí, foi falado ontem aqui, não dessa maneira que eu vou falar agora, porque para fincar raízes é necessário você pertencer a uma igreja. Não existe crente em casa, não existe crente do meu jeito. O crente verdadeiro e autêntico é aquele que vive a palavra de Deus, e o sonho de Deus é que nós vivamos em comunidade de amor, fé e esperança. Essa semente, quando é plantada em um solo rochoso, de pouca terra, de pouca profundidade, se assemelha a nós, e não poucas vezes a nós. Quando nós enfrentamos a dificuldade, logo abandonamos a fé. Não é assim? Logo botamos culpa em Deus. E não tenho medo de falar isso, gente. Tem um camarada que era o regente do coro, nada contra coro não, da pessoa da música. Asaf, no Salmo 73, ele abre o coração e se rasga diante de Deus. Quando ele começa a observar a dificuldade, parece que o coração de Asaf era raso. E ele chega a falar uma coisa que parece blasfêmia. Ele chega a dizer que em vão manteve os seus pés limpos, que em vão se afastou do pecado, que ele tinha inveja dos outros que prosperavam. E aí vem a palavra-chave no Salmo 73, que dá para ver como ele vivia em solo pedregoso. Asaf fala uma coisa interessante. Ele estava revoltado com Deus, diante das dificuldades que ele vivia. E diz o texto: até que entrei no santuário do Altíssimo. Essa expressão idiomática no hebraísmo significa que a pessoa se apresentou a Deus, teve intimidade com Deus, teve um relacionamento com Deus. Enquanto ele não tinha esse relacionamento profundo e perfeito com Deus, ele só vivia reclamando, resmungando diante das dificuldades. Mas quando ele entende a profundeza de Deus, quando ele se permite enraizar em Deus, vai ver que o Salmo 73 acaba diferente. Eu vou falar para vocês verem. Temos que entender que existem pessoas que abandonam a fé porque são superficiais. Às vezes nós demonstramos satisfação em ouvir o Evangelho e as coisas boas, e somente as boas, que provém de Deus. Mas quando vem um problema, quando vem a dificuldade, não poucas vezes nós desistimos. O sol quente da nossa luta diária acaba minando a nossa fé, secando os nossos brotos. Sabe por quê? Porque nós não nos aprofundamos em Deus, nós não criamos raízes. Esse é o perigo do solo pedregoso. Elas até conseguem brotar, a gente vê muito isso. Ela até revela alguma folha, mas infelizmente, por não possuírem profundidade, consistência suficientes, elas não conseguem ser firmes e constantes. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele revela a graça de Deus, através da transformação, que nós venceríamos a morte através de Cristo Jesus, ele fala no verso 58, portanto, sede firmes
e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. São raízes profundas. São raízes profundas que saem desse lugar comum. Pessoas que são plantadas em terrenos pedregosos têm suas folhas momentâneas. Se eu conheço alguém, você vai falar não. Se eu conheço algum crente assim, Coca-Cola, né? Só chama de crente Coca-Cola, né? Só tem gás. Não, gás não. Tem um tempo que a gente Coca-Cola explode, né? E daqui a pouco acabou o gás, acabou porque não tem raízes. Essas folhas são momentâneas. Ela representa as pessoas que são governadas por tendências e por modismo. Como temos modismo hoje nas nossas igrejas? Eu não sei o pastor Romilton, o pastor Josias, pastor Carlos, pastor Sandro. Todo dia eu recebo impulso. Não recebe impulso? Alguém que recebe impulso? Sou pastor de 52 mil membros, vem aprender comigo a fazer a sua igreja crescer com método estratégico. Eu fico apavorado quando eu vejo isso. Em que ponto o evangelho se tornou? Virou mercadoria. São terrenos pedregosos. São terrenos superficiais. O próprio Cristo conviveu com pessoas assim. Quando Jesus tinha que ser duro, e aprenda isso, igreja, ser duro é um ato de amor. Eu aprendi isso no exercício da minha profissão. Já contei essa história aqui. Fui reclamar com meu chefe. E meu chefe me passou o maior sabão. Falou assim para mim: fique preocupado. O dia que eu parar de te dar bronca, o dia que eu parar de ficar em cima de você, é sinal que você morreu. Eu estou te dando bronca, porque eu quero te ensinar, porque um dia você estará sentado no meu lugar. E esse homem foi promovido. E passaram 10 anos, quando eu sentei naquela poltrona, me lembrei dessa palavra. Disciplina é ato de amor. Não disciplinar é não amar. Aí ontem também foi falado, né? A criança que é corrigida. Só que tem gente que não quer, pula fora, sai. O próprio Deus falando em Cristo Jesus, em João 6, versos 66 e 77, ele fala: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: querem vós também retirar-vos? São pessoas que têm a semente em terrenos pedregosos. Eu só tenho palavra de velho como eu sou, né? Arroz de festa. É isso que existe? Alguém sabe o que é isso, arroz de festa? Terceira coisa, o terceiro coração. Então o primeiro coração é aquele coração que é duro mesmo, não se abre. O outro se abre um pouquinho, mas diante das dificuldades da vida ele pula fora. O terceiro é aquela pessoa que a semente cai entre espinheiros, que representa o coração, onde as preocupações mundanas, as riquezas, desejos correntes sufocam a palavra de Deus. Porque presta atenção, gente, quando você recebe Jesus, tem que haver transformação de vida. A prova cabal de que você é uma nova criatura, em que Jesus penetrou em você, é mudança de vida, mudança de atitude, mudança de postura. Não há conversão sem arrependimento, sem mudança. Nós, como às vezes vivemos situações, as nossas prioridades, como eu comecei falando aqui, elas estão desordenadas.
As nossas prioridades são outras, não é o reino. Somos nós. Sou eu. E quando isso acontece, isso impede o nosso crescimento espiritual e resulta numa fé infrutífera. Pessoas que só pensam nas suas riquezas, em que os seus olhos estão fitos somente no aqui e agora, que não entendem a maravilhosa glória do porvir, são pessoas que têm um perigo de não crescer espiritualmente. São nanicos espirituais, que geram uma fé infrutífera. Essa terra está dividida entre a boa semente e os espinhos das ervas daninhas ao seu redor. Muitos de nós não temos um comprometimento total com a palavra de Deus. Por isso não podemos sair para semear a fé, a esperança, o amor. A pessoa escutou a mensagem de Deus, mas dá mais ouvido aos seus próprios interesses, às suas paixões momentâneas, que não permite que essa semente cresça dentro de nós. Isso é uma tragédia. É lamentável, meus irmãos, vermos que nesses corações não existiu espaço para a verdade de Deus crescer. Os espinhos aqui, nesse texto, representam as preocupações, as ambições dessa vida, que impedem que o Evangelho produza bom fruto. A palavra nunca atinge o seu potencial nem transforma a vida, pois ela está abafada por outras vozes. Que voz você tem ouvido? Quem tem sido o seu conselheiro? Quem você tem buscado no momento de dificuldade? Diante das adversidades da vida, quem você tem ouvido? Você tem buscado conselho no Senhor e do Senhor, ou nos gurus da vida? Por isso temos famílias destruídas, lares estragados, divórcio aumentando, questão de homossexualidade no seio da própria igreja, não aqui, na de Istambul, porque nós não tratamos com profundidade aquilo que é santo. Somos permissivos. A igreja do século XXI se tornou permissiva ao pecado. Terreno cheio de espinho. Mas existe um outro solo, que é o meu desejo para cada um de nós, que é o solo fértil. Olha como ele diz: e a outra, enfim, caiu em uma boa terra e deu fruto, e a semente brotou e cresceu e produziu 30, 70, 100 por um. Isso aqui não tem nada a ver com dízimo, gente. Tem gente que usa esse versículo para dízimo. E nada a ver com dízimo. Nada. Está vendo de crescimento espiritual. É isso que ele está falando. Salvar vidas. Esse solo, essa semente que é a palavra de Deus, ela é bem recebida. O coração, a palavra de Deus é acolhida com amor e fé. Nessas pessoas que são esse solo bom, o Evangelho é bem incorporado. Essa semente ela pode crescer, germinar e dar muitos frutos. É só ler Gálatas 5, 22 e 23. Os que ouvem a palavra e compreendem pela fé, multiplicam a semente recebida. Sabe como multiplica? Não é financeiramente não. É como o vídeo que nós passamos. É indo em qualquer lugar, sabendo que a boa semente precisa ser plantada. A minha equipe, nós dividimos, nós é equipe, não foi, pastor? 4 equipes. Tinha a equipe das meninas. Das meninas só tinha uma equipe, né? E 2 equipes de meninos. Aí eu acho que o nosso líder, o Verão e o pastor Carlos de cabelo branco, resolveu ir para o lugar mais difícil. Como diz o pastor Carlos, lá onde a coruja dorme.
Gente, eu subi, né? Aí no meio do caminho, alerta, e lá vem a rapaziada. E a rapaziada descendo, de fuzil, pistola. Que maravilha. Parar, respeitar, ouvir a oração. A semente foi plantada naquele lugar. Porque naquele momento, nem eu nem pastor Carlos estávamos começando a cansar. Medo não. Ele sabe que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. E aí oramos pelos jovens perdidos, para que no tempo oportuno essa boa semente venha florescer e crescer. Abordamos um outro jovem que tinha tatuado na mão a palavra de fé. Esses impactos evangelísticos, esse trabalho, mexem com a nossa estrutura. E aí aquele primeiro rapaz ali, o Felipe, vira para ele e fala assim: o que está tatuado aí na tua mão? Ele: fé. Fé em quem? Em Deus, em Cristo. E com na outra mão, a maconha. Você crê nesse Deus? Eu creio. O que você quer que ele te faça? Ah, pastor, todo mundo que lá é pastor, né? Ah, pastor, eu me liberte disso. Eu já frequentei a igreja, minha mãe é da igreja, e eu tatuei isso aqui para toda vez que eu tiver dificuldade de olhar para isso aqui e saber que eu preciso de fé em Jesus. Você quer oração? Claro, eu preciso. O que você quer? Ele riu, tipo cego: o que é que eu te faça? Pastor, me liberte disso. E ali nós oramos e clamamos pelo sangue de Jesus. A consequência Deus ele sabe, mas a semente foi plantada, e que aquele coração, em nome de Jesus, seja um solo fértil. Seja um solo fértil. A palavra de Deus preenche a nossa vida fértil. Ela alastra a todos que estão à nossa volta, espalhando essa boa semente. E temos que aprender uma coisa, igreja de Jesus: o mérito dessa abundância. Aí que é meu problema com algumas coisas. O mérito dessa abundância não é da terra, não é minha que estou saindo a semear, mas sempre será de Deus. Ele é a fonte da vida. Jesus é a palavra eterna que dá o crescimento para frutificar todos que o recebem verdadeiramente. Indo para a conclusão, mas segura aí, estou indo para a conclusão, depois te dou o toque para vir para cá. Indo para a conclusão, o que eu também aprendo a olhar, ao estudar essa parábola do semeador, é sobre a universalidade da semente e sua identidade em Cristo. A semente é Cristo, é a palavra de Deus, e ela é universal. A parábola do semeador nos ensina que essa boa semente não deve ficar, e aí é a minha dificuldade às vezes em alguns momentos, não deve ficar restrita ao único grupo. Naquele momento era um grupo étnico ou de judeu, naquele contexto. E hoje nós somos seletivos. Quem merece receber a palavra e quem não merece. Nós já fizemos julgamento aqui e agora. Mas essa alegoria, essa parábola mostra dessa universalidade. A mensagem do Evangelho deve alcançar todas
nações, conforme registrado na grande comissão. O semeador deve saber que certamente, queridos, que quando você for sair para semear, quando você for sair para anunciar a palavra de Deus, saiba disso. Quando você sair daqui para fazer, saiba disso, que haverá pedras no trajeto da semente, que haverá espinhos que sufocarão o progresso de algumas pessoas, que Satanás investirá para tentar roubar essa palavra em corações que não têm profundidade, que não conseguirão alcançar resultados esperados. Mas essa pessoa precisa saber que se se nós não semearmos agora, o tempo é agora, não haverá colheita no futuro. A função de semear e o crescimento da obra é realizada por Deus. E aí eu concluo com a palavra do apóstolo Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 6 e 7. Aprenda isso, em nome de Jesus. Na igreja de Corinto estava tendo uma disputa, como disse ontem muito bem o pastor Osíris, porque nós somos esquisitos, não somos, gente? Nós somos esquisitos. Nós somos esquisitos. E estava começando a haver disputa de quem era mais importante naquela igreja. Olha que coisa besta. Você fala assim, nunca acaba que quem é mais importante na igreja é Jesus, mas para aquele pessoal parece que não. E Paulo tem que escrever de próprio punho: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aprenda isso. De modo que nem a planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá crescimento. A Ele, e somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor. Que nós possamos semear sempre, como foi cantado na primeira música, não importa as circunstâncias. Hoje é tempo de falar de Deus.
diariamente perseveravam unânimes, todos juntos, no mesmo pensamento, no mesmo ideal, no templo. Como é bom ver o templo cheio como está hoje, mas também partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração. Havia relacionamento no templo e nas casas, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Uma igreja que semeava a todo momento no templo e nas casas. Uma igreja que vivia com certeza as circunstâncias da vida, os problemas da vida, mas viviam como? Juntos. Não viva sozinho. Não passe pelas circunstâncias da vida sozinho. Podemos semear a palavra indiscriminadamente para com todos. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Podemos fazer juntos. E temos que fazer juntos. Somos uma família de Deus. Vamos encontrar solos duros, rochosos, cheios de espinhos, mas Deus sabe cuidar disso melhor que nós. Nós temos que semear. Quem vai cuidar do solo não vai ser o Senhor, mas nós temos que semear. E aqui diz, que essa igreja que semeia o tempo todo, no templo, de casa em casa, louva a Deus, canta a Deus e conta então com a simpatia de quem se relaciona conosco. Nós precisamos nos relacionar para semear. Precisamos não viver com eles, não viver como eles, mas precisamos nos relacionar para semear. E Deus então fala aqui, Ele vai acrescentar dia a dia aqueles que serão salvos. E vamos ver cada vez mais o templo e as casas cheias de vidas e cheias do Senhor. Mas nós temos que semear. E temos que nos relacionar uns com os outros, como família cristã. Amém? Semeie. Mas semeie juntos. Vamos semear juntos, como igreja. Vamos orar. E a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus Pai e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a Igreja Batista missionária do Maracanã. Esteja sobre a igreja, a tua igreja universal em toda a face da terra, e que ela seja sempre missionária onde estiver plantada, cumprindo o seu propósito. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Abraça seu irmão, cumprimente seu irmão.